Os grandes feitos do rei Davi. O rei Davi, uma figura importante na história bíblica, é creditado com muitos feitos notáveis. Alguns dos seus maiores feitos incluem: derrotar Golias. Quando ainda era jovem, Davi enfrentou e derrotou Golias, um gigante filisteu que desafiava o exército de Israel. Davi usou sua habilidade com a funda para derrubar o gigante e se tornou um herói em Israel. Talvez o feito mais famoso de Davi, a história de como ele derrotou o gigante Golias com apenas uma pedra e uma funda, é um exemplo clássico de coragem e confiança em Deus. Unificar as tribos de Israel. Antes da ascensão de Davi ao trono, as tribos de Israel eram divididas e muitas vezes em conflito umas com as outras. Davi conseguiu unificar as tribos em um único reino e estabeleceu Jerusalém como sua capital. Estabelecer a dinastia davídica. Davi fundou a dinastia que governou Israel por séculos. Seu filho, Salomão, sucedeu no trono e construiu o Templo de Jerusalém. Expandir as fronteiras de Israel. Davi liderou campanhas militares bem-sucedidas contra os inimigos de Israel e expandiu as fronteiras do reino. Sob seu governo, Israel se tornou uma potência regional. Compor salmos. Davi era um músico e poeta talentoso e compôs muitos dos salmos encontrados no livro de Salmos na Bíblia. Esses salmos expressam sua devoção a Deus e são ainda hoje considerados uma parte importante da liturgia judaica e cristã. Aliança com Jonatas. Davi e Jonatas, filho do rei Saul, tornaram-se amigos íntimos. Eles fizeram uma aliança de amizade e lealdade, apesar da rivalidade entre Saul e Davi. Esta aliança ajudou Davi a manter-se seguro enquanto Saul tentava matá-lo. Respeito pela vida de Saul. Embora Saul tivesse procurado matá-lo, Davi recusou-se a retaliar e em vez disso respeitou a vida do rei, mesmo quando teve a oportunidade de matá-lo. Isso demonstrou o respeito de Davi pelo poder e autoridade divina que Saul mantinha como rei. Estabelecimento de um Estado unificado. Além de unificar as tribos de Israel, Davi estabeleceu um sistema de governo forte e eficaz para controlar seu reino. Ele organizou e treinou um exército profissional e estabeleceu tribunais e outras instituições que ajudaram a governar o povo de forma justa e equitativa. Restauração da Arca da Aliança. Durante o reinado de Saul, a Arca da Aliança, que era o símbolo da presença de Deus entre o povo de Israel, havia sido perdida. Davi ordenou que a arca fosse encontrada e restaurada à sua posição de honra em Jerusalém. Planejamento e preparação para a construção do templo. Davi planejou e preparou para a construção do templo em Jerusalém, que seria realizado por seu filho Salomão. Ele coletou materiais para a construção e organizou os levitas para servirem como sacerdotes no templo. Conquista de Jerusalém. Davi capturou a fortaleza de Jerusalém dos Jebuseus, tornando-a a capital de Israel e estabelecendo sua residência lá. Conquista de outros territórios. Davi também conquistou outros territórios ao redor de Israel, incluindo Edom, Moabe, Amon, Síria e Filístia. Ele expandiu o reino de Israel e aumentou sua influência na região. Sucesso como líder militar. Davi foi um líder militar talentoso e experiente, que liderou muitas batalhas bem-sucedidas. Ele também treinou e preparou seu filho Salomão para liderar o exército após sua morte. Criação de uma guarda pessoal. Para proteger sua própria vida, Davi criou uma guarda pessoal composta por soldados de elite. Esta guarda pessoal protegeu Davi durante sua vida e também ajudou a manter a segurança do reino após sua morte. Fundação da Casa de Davi. O nome Casa de Davi refere-se à dinastia que Davi fundou, e que governou Israel por mais de 400 anos. A Casa de Davi é mencionada em muitas passagens da Bíblia e tem um papel importante na história e profecias bíblicas. Composição de Salmos. Davi é creditado com a autoria de muitos dos salmos na Bíblia, incluindo o Salmo 23. Esses salmos são considerados algumas das mais belas poesias e orações da Bíblia, e têm sido uma fonte de conforto e inspiração para as pessoas ao longo dos séculos. Proteção do povo de Deus. Davi foi um líder compassivo que se preocupava com o bem-estar de seu povo. Ele lutou contra inimigos que ameaçavam o povo de Israel e defendeu-os com coragem e habilidade. Ele também cuidou dos necessitados e ofereceu abrigo a muitos que precisavam de proteção. Criação de um legado espiritual.
O rei Davi foi um homem de fé profundamente espiritual, que manteve uma conexão estreita com Deus durante toda a sua vida. Ele estabeleceu um padrão espiritual para os governantes e líderes que vieram depois dele, e seu legado espiritual ainda é honrado e seguido por muitas pessoas hoje. Honra a Deus através da arte. Davi incentivou as artes em Israel, e ele próprio foi um poeta, músico e dançarino talentoso. Ele reconheceu que a arte e a adoração eram maneiras poderosas de honrar a Deus e expressar sua devoção. Preparação do Templo de Salomão. Embora Davi não tenha construído o templo, ele preparou o caminho para a construção do Templo de Salomão, que se tornaria um dos edifícios mais importantes e sagrados na história de Israel. Ele reuniu muitos dos materiais necessários para a construção e organizou os sacerdotes levitas para servirem no templo. Estabelecimento de um reino unificado. Davi uniu as tribos de Israel e estabeleceu um reino unificado sob sua liderança. Isso ajudou a estabilizar a região e permitiu que Israel se tornasse uma nação forte e influente. Estabelecimento de relações diplomáticas. Davi estabeleceu relações diplomáticas com outros países, incluindo o Egito e a Síria. Isso ajudou a fortalecer o reino de Israel e estabeleceu alianças estratégicas que beneficiaram a região como um todo. Promoção da justiça. Davi era um líder justo que se esforçava para governar com justiça e equidade. Ele estabeleceu tribunais e juízes em todo o país para garantir que a lei fosse aplicada de forma justa e imparcial. A restauração da Arca da Aliança foi um dos seus maiores feitos. Davi trouxe de volta a Arca da Aliança para Jerusalém, após ela ter sido capturada pelos filisteus. Isso representou uma restauração espiritual e simbólica para o povo de Israel e fortaleceu a conexão de Israel com Deus. Esses são alguns dos maiores feitos, existem muitos outros ainda. Rei Davi, o grande rei da história bíblica. Se você tem gostado desses conteúdos, não deixe de se inscrever e curtir nosso canal. E pode enviar para seus amigos também. Anuncie a palavra de Deus em todo o tempo.